Olá, eu sou Suelen Irian, estudante da Universidade de Pernambuco, e vou falar para vocês sobre as enzimas celulases, ligninases, proteases, amilases e suas aplicações. As celulases é um grupo de enzimas que podem ser aplicadas de várias maneiras. E elas são as responsáveis pela degradação da celulose, que é o principal composto presente nas células vegetais. As celulases também constituem um complexo capaz de atuar sobre os materiais celulósicos, promovendo sua hidrólise. E aqui destaca 3 enzimas do complexo celulolítico, que são as endoglucanases, as exoglucanases, ou também chamadas de celulobiohidrólises ou beta-glicosidases. O complexo celulolítico ele forma uma ação sinergística, de diferentes enzimas. Aqui está a celulose. A celulose ele é um polissacarídeo formado por várias unidades de glicose através de ligações químicas. E a endoglucanase ela quebra essa fibra de celulose internamente e liberam compostos menores, formados por poucas unidades de glicose, que são os oligosacarídeos de diferentes tamanhos. As celulobiohidrolases, elas agem nas extremidades da fibra de celulose e liberam unidades de glicose, ou celobiose, que são formadas por 2 unidades de glicose. E as beta-glicosidases, elas quebram a ligação química existente entre 2 unidades de glicose e formam a celobiose, liberando essas unidades de glicose que vemos na imagem. Na imagem ele mostra o mecanismo de ação do complexo enzimático, certo? Mostrando que a endoglicanase ela é a enzima responsável por iniciar a hidrólise, certo? E ataca de forma aleatória internamente, liberando os oligosacarídeos de diferentes tamanhos, como eu já havia dito. E também formam novos terminais, sendo um redutor e um não redutor. E as beta-glicosidases, elas hidrolisam celobiose e removem a glicose de terminais não redutores de pequenas celodestrinas, certo? Na figura mostra a estrutura de célula vegetal, representando as fibras de celulose e hemicelulose e lignina, que constitui as biomassas lignocelulósicas. Para que haja a degradação de celulose completa, é necessário a ação de várias enzimas, que são as celulases. E essas enzimas, elas são produzidas por bactérias, fungos, aeróbios e anaeróbios, mesófilos e termófilos, protozoários, enfim. As celulases têm grande importância econômica e podem ser aplicadas em processos biotecnológicos, como na indústria têxtil, onde essas enzimas são usadas para dar um melhor acabamento aos tecidos, tornando eles mais lisos, macios e um melhor acabamento. E elas atuam degradando as fibras da superfície do tecido, que são compostas por celulose. As celulases também são utilizadas na indústria de bebidas, para a produção de sucos de frutas e processo de vinificação. Essas enzimas no suco de fruta ela facilita a extração de suco e a maceração para a produção de néctares de frutas por romperem a rede de celulose, que ajuda a reter o líquido nas células vegetais. E na produção de vinhos, por exemplo, as beta-glicosidases, ela melhora a extração de pigmentos e substâncias aromatizantes presentes na casca de fruta e degradam compostos de sabor desagradável, liberando substâncias flavorizantes, melhorando o aroma e o sabor do vinho. As celulases também exercem um papel importante na nutrição animal, ao ser incorporadas à ração. Essas enzimas, juntamente com as celulases,
são produzidas pelos micro-organismos presentes no rumen do animal, que aumenta a digestibilidade das fibras de parede celular vegetal e melhora a conversão do alimento ingerido em carne e leite. E na fabricação de detergentes, ela aumenta a limpeza e tem a menor degradação dos tecidos. As ligninases, elas são enzimas capazes de degradar ou modificar a estrutura da lignina, facilitando sua hidrólise. Elas são classificadas em fenoxidases ou lacases, que são enzimas do tipo oxidase que contêm cobre e são encontradas em plantas, fungos e diversos micro-organismos. As lacases, ela tem uma ampla gama de substrato sem cofatores, que são, por exemplo, o branqueamento de celulose, biosensores, indústria alimentícia e têxtil, entre outros, né? E a M-peroxidase, que é a lignina peroxidase, contém íon ferro, que se encontra no estado de oxidação, que são chamadas de oxirredutores. E a lignina peroxidase, elas são glicoproteínas M, que possuem papel central de biodegradação dos constituintes da parede celular vegetal. Uma das principais aplicações da ligninase é na indústria papeleira, no branqueamento da polpa, onde a lignina ela é responsável pela tonalidade escura da polpa de celulose. E quando há sua remoção necessária para obter uma celulose pura, e ela dá a alvura, um aspecto de alvura, que leva a fibra ao seu estado natural, que é o branco, certo? E esses processos de tratamento de resíduos contêm compostos recalcitrantes, como aromáticos, derivados de corantes e bioclorados. As proteases, elas são proteínas responsáveis pela quebra de ligações peptídicas, que são ligações formadas por aminoácidos e que juntas elas formam a proteína. Sua função biológica é a hidrólise de proteínas, que estão envolvidas nos processos de digestão, ativação de enzimas, coagulação de sangue e no transporte de proteínas através das membranas. As proteases, elas são essenciais para a modificação das proteínas do alimento também. E sua ação, ela pode ter como consequência a formação de compostos responsáveis por aroma e textura específicos. As proteases, elas podem ser vegetais, animais e microbianas. As vegetais, temos a papaina, a bromelina e a ficina, onde a ficina ela é menos disponível no comércio. A papaina ela é extraída do látex do fruto do mamoeiro, que a sua espécie é a Carica papaya. Ela é comercializada na forma de extrato bruto, que contém diferentes proteases, que são a papaina e a quimapapaina. E tem sua atividade proteolítica entre 5 e 9. E sua atividade ótima são em uma temperatura de 60 a 70 graus. Já a bromelina, ela é extraída do pedúnculo ou do fruto do abacaxizeiro, que sua espécie é a Ananas cosmosus. Sua atividade ótima tem um pH entre 6 e 8, e ela é menos termoestável que a papaina, que pode perder rapidamente sua atividade em temperaturas superiores a 70 graus. Nas proteases animais, temos a renina ou quimosina, onde a renina é a fonte tradicional. Sua fonte tradicional é o abomaço, que é um coagulador de leite, que podem ser extraídas do estômago de, por exemplo, um bezerro recém-nascido. A protease aspartica, extraída do quarto estômago.
Temos também a pepsina, a tripsina, onde a pepsina, sua atividade ótima é de 1 a 4 e apresenta uma baixa especificidade. Já na tripsina, ela tem uma atividade ótima de 7 a 9 e são liberadas pelo pâncreas na forma de zimogênio, que é uma forma inativa de uma enzima, através de uma clivagem que produz a forma ativa. E nas proteases microbianas, temos a origem bacteriana e a fúngica, onde a bacteriana, elas são os bacilos e geobacilos, que têm uma baixa especificidade, com seu pH de 8 a 11 e temperatura de 50 a 60 graus. E a fúngica, temos como exemplo o Aspergillus oryzae, que produz proteases ácidas, alcalinas e neutras, com seu pH de 4 a 11 e temperatura de 40 graus. Aqui é uma tabela mostrando que as enzimas, elas são denominadas de acordo com seu substrato. Por exemplo, na pitialina, amilase salivar, o seu substrato, ela quebra o amido, transformando em maltose. São produzidas em glândulas salivares e atuam na cavidade bucal. E tem o seu pH neutro alcalino, certo? Na pepsina, na tripsina, eles atuam o mesmo substrato, certo? Onde quebra proteínas em peptídeos. Porém, são produzidas em locais diferentes, uma no estômago e a outra no pâncreas. Temos a quimiotripsina, que atuam a quimiotripsina, ela atua no intestino delgado, onde a quimiotripsina e tripsina tem o mesmo substrato também, que é a quebra de proteínas em peptídeos. Em sua maioria, eles são produzidas no pâncreas, atuam no intestino delgado e têm o seu pH alcalino. A aplicação industrial das proteases, temos como exemplo a panificação, massas e biscoitos, onde na panificação o glúten é formado por duas proteínas, a glutelina e a gliadina, que são responsáveis pela viscosidade da massa e capacidade de reter o ar. Onde o uso das proteases, ela reduz até 30% o tempo de trabalho mecânico sem prejuízo da elasticidade da massa. Uma curiosidade é que as proteases de Aspergillus oryzae, que é um tipo de fungo, elas são mais seguras para a fabricação de pães e biscoitos, que garantem a integridade do glúten. Na clarificação de cerveja também é importante a aplicação da protease, onde a clarificação é um fenômeno que ocorre durante a maturação, que é a atuvação da cerveja. Temos a lavagem, né? Na limpeza tem a remoção de manchas através de utilizar bactérias, fungos, para que isso ocorra. Temos a remoção de elastina, temos o amaciamento de carne, onde no amaciamento de carnes, o método de atingir a maciez é a maturação prolongada, ou seja, de 4 a 10 semanas de maturação, dependendo da qualidade da carcaça da idade do animal abatido. E uma possibilidade de acelerar esse processo é justamente a aplicação das proteases, que irão hidrolisar as proteínas da carne, tornando mais macia. E a mais aplicada é a papaina.
na fabricação de queijos, né, com a formação da coalhada e flavorizante, uma substância, né, onde a caseína separa o soro da gordura. E a enzima mais utilizada nesse processo é a renina ou quimosina. E por último temos alimentos proteicos, né, que ocorre a obtenção de hidrolisados, que são utilizados bactérias para isso. E as amilases, elas são enzimas catalisadoras da hidrólise de amilopectina. Essa enzima, ela atua na digestão de alimentos, que é capaz de quebrar açúcar, que são os carboidratos, que é produzido pelo pâncreas e glândulas salivares. Por exemplo, quando comemos algo que contenha carboidrato, a digestão tem início com a amilase, devido à produção de glândulas salivares. E na boca, a amilase é capaz de quebrar o amido em unidades menores, como glicose e maltose. As amilases, elas são divididas em endoamilases e exoamilases, onde as endoamilases, elas catalisam a hidrólise de forma aleatória no interior da molécula de amido. E as exoamilases hidrolisam exclusivamente as ligações glicosídicas. Ainda, as amilases têm 3 tipos de enzimas, que são as amilases pancreática, de malte e bacteriana, onde a amilase pancreática ela é obtida no pâncreas e são eficientes até 55 graus. E tem uma temperatura que está abaixo do ponto de entumecimento do amido. Já na amilase de malte, ela é obtida do malte e tem uma maior resistência à temperatura, que podendo trabalhar em temperatura compreendidas entre 60 e 65 graus e atua em temperaturas inferiores do amido. E na amilase bacteriana, obtidas de bactérias, elas são as que melhor se comportam com relação à temperatura, pois sua faixa de atuação compreende entre 65 e 75 graus e que possuem a vantagem de atuarem na temperatura de entumecimento do amido. As amilases bacterianas, elas têm um papel importante em eliminar a goma de produtos testes, devido à sua estabilidade ao calor, e são tratados com ácido, álcalis e agente oxidante. Pronto, aqui é um resumo de onde essas enzimas elas podem ser atuadas juntas, como na panificação, por exemplo, a alfa-amilase, que é a decomposição do amido, ela produz a maltose, onde aumenta a sua maciez e textura da massa. A protease também atua na panificação, alterando a elasticidade e textura do glúten e melhora a cor e o sabor do pão. Já na indústria de laticínios, temos a quimosina, que promove a coagulação do leite. Temos a lactase, que decompõe a lactose em açúcares mais simples, as proteases, que quebram proteínas de soro, e as lipases, que decompõem gorduras. As enzimas como papaína, bromelina e ficina, elas são utilizadas, por exemplo, no amaciamento de carne e produção de bebidas alcoólicas. E no suco de frutas, a pectinase ela facilita a extração, classificação e a filtração do suco. A celulase ela liquefaz o tecido vegetal e extrai os pigmentos do fruto. E a glicoamilase ela decompõe o amido, evitando a turvação e gelatinação durante o processamento do suco.